Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há uma mensagem de consolo, em primeiro lugar, nesta lógica que o Evangelho nos apresenta, que é um pouco diferente da lógica que normalmente nós entendemos pôr em prática. A consolação é: cada um faz o que pode. Não é o resultado que conta, mas é a intenção. Para os primeiros, houve uma ideia de justiça como contrato. Trabalham o dia e o patrão oferece uma moeda de prata. Contrataram, combinaram. Para os segundos, já foi uma história diferente. Ide também trabalhar e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram trabalhar e nem chegaram a dar um preço. E para os demais assim também. Para os últimos, os das 5 da tarde, a questão não foi nem combinamos isso, darei o que for justo, mas a questão é a necessidade deles. Por que vocês estão aí parados? Porque ninguém nos contratou. Então são 3 níveis diferentes de acolhida deste patrão que representa Deus. O nível da justiça, no sentido de aquilo que é combinado, aquilo que é justo. No sentido de generosidade daqueles que vão trabalhar e vão esperar aquilo que for dado pelo patrão. E de misericórdia daquele que é capaz de sentir a necessidade deles, como costumamos dizer atualmente, de empatia. Empatia para nós, para Deus é misericórdia. Todos eles precisam de uma diária para levar para casa, porque é o sustento do dia.
O patrão olhou muito mais para a necessidade do que para o contrato que poderia fazer com algum deles. Saber que Deus age assim conosco nos tranquiliza, nos consola. Saber que devemos fazer o que nós podemos, o que não podemos, Deus não cobrará de nós. E a bondade de Deus não depende do que fazemos. Quero dar a este último, tanto quanto dei a ti. Não posso fazer o que quero com aquilo que me pertence? Claro que posso. Deus pode ser bom e ninguém pode impedi-lo de ser bom. E somente Ele sabe qual é o sofrimento que está por trás da nossa vida. O daqueles que acham que trabalharam muito porque conseguiram emprego logo de manhã e não entendem que foram beneficiados porque desde cedo já tinham a segurança de trabalhar e a certeza de que levariam alguma coisa para casa, ou o sofrimento daqueles que ficaram o dia inteiro sem saber o que fazer, o que seria da vida deles. O peso do dia é um sofrimento, a insegurança de não ter um trabalho é um sofrimento maior ainda. Então, é consolador saber que o agir de Deus não é igual ao nosso. É uma sorte nossa que Deus não seja igual a gente. Que Ele seja capaz de ser bom para além dos raciocínios e dos cálculos que normalmente nós fazemos. Uma segunda ideia é a de que cabe um exame de consciência. Quando os primeiros vieram para receber depois, pensaram que iam receber mais. Por que pensaram que iam receber mais? Eles carregaram o peso só 1 hora e tu os igualaste a nós, que trabalhamos o dia inteiro. Cabe um exame de consciência porque nós somos cheios de pretensões, cheios de expectativas que não são justas. Verdadeiramente nós achamos que somos melhores do que os outros. E quando olhamos para algum benefício que outro possa receber, temos inveja. Achamos que não é justo que ele tenha, nós é que deveríamos ter. Este é um impulso nosso, uma mentalidade nossa. Com Deus não é assim que funciona. Para nossa sorte, pode ser que muita gente também pense que nós não merecemos o que nós temos. Pode ser que tenha muita gente que ache que o que nós temos deveria ser deles, pois esse raciocínio também não vale para eles. Na verdade, a justiça de Deus é a misericórdia, é a bondade. Deus sabe do que precisamos. E nós não somos capazes de verdadeiramente esperar aquilo que devemos esperar. Por fim, entre esperar uma moeda de um patrão que combinou uma moeda e esperar a generosidade de um patrão que nos promete dar o que é justo e a misericórdia de um patrão que às 5 horas da tarde oferece trabalho para quem ficou o dia inteiro desempregado. Para nós tudo isso é um sinal da bondade de Deus. Deveríamos ficar felizes quando Deus é bom com alguém, quando Deus é misericordioso com alguém. Porque o que devemos esperar dele não são bens, não são os dons. O que devemos e podemos esperar dele, principalmente, é a sua bondade, a sua misericórdia. E isso não falta para ninguém. Rezemos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.